Uma boa noite a todos vocês, queridos companheiros, que fazem parte desta nossa reunião virtual. Como já disse a Dona Luzia na sua abertura, precisamos nos sentir como se estivéssemos dentro do nosso grupo, dentro da nossa casa espírita, sobretudo para nos sintonizarmos com os nossos amigos da espiritualidade que também se fazem presentes. E a partir do momento que nós nos encontramos vinculados pelo nosso pensamento, montando esta, podemos chamar de uma teia fluídica, onde todos estamos envolvidos e imbuídos dos mesmos objetivos, é preciso que nós demos sequência às nossas reflexões, aos nossos estudos e, sobretudo, à busca por informações que podem, com certeza, nos auxiliar neste processo de transformação que nós precisamos passar. E nada melhor do que nos transformarmos tendo como parâmetros, ou pelo menos buscando como limites, os ensinamentos do próprio Cristo. E, sobretudo, os ensinamentos do Cristo que foram trazidos, ou melhor, interpretados pelos Espíritos, que já tiveram a oportunidade de, assim como nós, viver aqui num corpo de carne, sofrendo todas as influências da carne, e ao retornarem ao plano espiritual, tiveram também a oportunidade de retornar através da mediunidade e nos informar como foram recebidos no plano espiritual, como foi principalmente a influência da sua vivência no corpo da matéria para a sua recepção no plano espiritual. E às vezes nós não damos importância aos ensinamentos da doutrina espírita. Mas lógico, nós não podemos esquecer, em momento algum, porque o espiritismo não existe em si mesmo. Nós já tivemos oportunidade de falar e tratar desses assuntos na nossa casa. O espiritismo só existe, de acordo com a questão 627 de O Livro dos Espíritos, ele só existe para nos ajudar a entender e interpretar os ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque não faria sentido nenhum. Se Jesus é o ser mais perfeito que pisou no nosso planeta, qual sentido vir uma doutrina que poderia ser superior ao ser mais perfeito que pisou no nosso planeta ou aos ensinamentos que ele nos trouxe? Não faria sentido algum. Portanto, o Espiritismo, ele aí está justamente para nos auxiliar. Tanto é que, como que Kardec fez todo esse processo de codificação e principalmente a escrita do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele sempre traz a base, o início, a origem, o próprio título, um ensinamento do Cristo. Depois, algo que o próprio Cristo ou que se encontra nas Escrituras, boa parte, se não quase tudo, atribuídas ao próprio Cristo ou alguns dos seus emissários. Ele traz essa informação como se encontra nas Escrituras, faz comentários e depois ele traz as instruções dos Espíritos. E o que nós vemos na leitura de hoje? A Camila falou para nós, fez a leitura para nós do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título A Paciência. Título A Paciência, de um espírito amigo. E nós sabemos hoje que este espírito amigo trata-se nada mais, nada menos do que Joana de Ângeles, que contribuiu com a codificação e naquela oportunidade utilizou-se exatamente este pseudônimo de um espírito amigo. Joana de Ângeles é um espírito que procura sempre trabalhar, sobretudo na área psicológica da criatura humana. Joana de Ângeles, com a sua obra fenomenal. E eu sei que muitos têm dificuldades de entender, e principalmente dificuldades até para ler, mas a sua obra psicológica, ela traz instrumentos de uma profundidade que nós precisaríamos ver e, sobretudo, entender, até para também captarmos a essência dos ensinamentos do Cristo. Mas, antes de falarmos sobre isso, sobre esses aspectos e sobre a própria leitura, não vamos nos esquecer dessa estrutura. Onde Kardec colocou a leitura da paciência?
colocou a leitura da paciência no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é o título do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E a gente vai ver em algumas traduções os brandos e pacíficos. Qual é o contexto dessa bem-aventurança? O contexto dessa bem-aventurança, vamos tentar falar de uma forma um pouquinho mais rápida para vocês entenderem, vem lá do famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte está lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Não é só as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o início do Sermão do Monte. E o início do Sermão do Monte, que eu gosto sempre de trazer, inclusive é o que nós fazemos nos nossos cursos, no segundo sábado de cada mês, levar uma reflexão um pouco mais profunda. E eu gosto de trazer a diferença do Evangelho de Mateus com o Evangelho de Lucas, que são os dois que trazem essas bem-aventuranças. Trazem de uma forma bem diferente um do outro. Mas no início desse Sermão do Monte, para Lucas, Jesus descia do céu, descia do monte, parou num determinado lugar e começou a pregar. Para Mateus, Jesus subiu ao monte, parou num determinado local e iniciou a sua pregação. É interessante quando a gente pega essas exposições, e principalmente você pega Mateus falando dessa necessidade de subir, enquanto Lucas fala de descer. Eu gosto de trabalhar por quê? Porque nós, infelizmente, estamos muito acostumados com receber as coisas que vêm. Ah, veio lá de cima, veio desse jeito, então assim que tem que fazer, assim que tem que ser, e a gente pega e dá sequência, sem, pelo menos, se desprender, ou sem buscar de nós mesmos algum tipo de esforço. É diferente quando você fala que você precisa subir, você precisa se elevar para você captar esses mesmos ensinamentos. Gosto, inclusive, de fazer a analogia com o episódio de Zaqueu. O que Zaqueu teve que fazer para ele ser visto por Jesus? Podemos assim dizer, entre aspas. Zaqueu subiu no sicômoro, porque a partir do momento que ele subiu, este verbo tem uma simbologia fantástica. Nós precisamos nos desprendermos um pouco dessas questões relativas aos apegos e à própria matéria, para nós conseguirmos captar as coisas celestes. Enquanto nós estivermos aqui rodeados pelas coisas da matéria, enquanto nós vivemos em função da matéria, nós não vamos conseguir captar as coisas vindas do alto. Então, eu particularmente gosto muito de iniciar por aí. Precisamos, como Mateus, subir, precisamos nos elevar para conseguir entender. E aí, quando nós elevamos, Jesus começa a falar. E o que ele está falando no Sermão do Monte? Ele começa com as bem-aventuranças. Também gosto de falar e mostrar as bem-aventuranças, na minha humilde opinião, e é lógico que eu não estou sozinho, tem outras opiniões também no mesmo sentido, ela representa uma escala ascensional. Eu sei que já fui conversando com algumas pessoas, já fui criticado nessa forma de pensar, mas as minhas conclusões me levam justamente a ter a certeza de que representa uma escala ascensional, sim. Porque quando Jesus começa pela primeira bem-aventurança, depois fala a segunda, terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, ele não falou aleatoriamente. E da mesma forma, como ele falou, se a gente for fazer um estudo específico delas, nós vamos perceber que é impossível nós conquistarmos uma sem termos a outra. E até para nós gravarmos, quem faz o curso com a gente no sábado lá, sabe? Até para você decorar as bem-aventuranças, fica fácil quando você percebe essa escala. Então, primeiramente, eu tenho que aprender a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Se eu não conquistar essa humildade, como o próprio Kardec traz, eu não vou conseguir sequer entender as outras. E posso dizer mais. Se eu não conquistar essa humildade, eu não vou conseguir nem atingir a segunda bem-aventurança, quando Cristo diz: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Por quê? Porque a pessoa que não é humilde, ela não sabe chorar. Não. A pessoa que é humilde,
infelizmente, ela acaba se colocando numa posição onde, reconhecendo a sua própria insignificância, ela passa a entender e o seu choro é sincero e verdadeiro. Ao passo que aquele que não conquistou a humildade, ele chora simplesmente porque quer ver a sua dor aliviada. Não vamos aprofundar porque o nosso foco é outro. Somente aquele que chora e que está preparado para ser consolado, porque o que é ser consolado, gente? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais ou anteriores das nossas aflições. O que ele diz? As nossas aflições vêm de onde? É de alguém? Pensamos ainda como alguns apóstolos ou pessoas na época de Jesus, quem pecou para ele sofrer foi o seu pai, foi sua mãe, foi seu avô? Não, as causas das aflições são de dentro de nós, nessa existência ou em existências anteriores. Então, para que eu possa estar pronto para me consolar, eu tenho que ter essa humildade e o reconhecimento. E depois que eu estou pronto e que eu sou consolado, aí sim eu vou o quê? Acalmar-me. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o interessante dos mansos e pacíficos, que a própria bem-aventurança já diz, porque herdarão a terra. Isso eu consigo enxergar, vislumbrar, assim também como outras pessoas, herdarão que terra? Na minha humilde opinião, as pessoas que estão prontas para a regeneração é aquelas que já estão chegando neste patamar de mansos e pacíficos. É a característica daqueles que estão preparados para herdar a terra, para continuar neste processo de regeneração do planeta. Se eu não conquistar essa condição de manso e pacífico, primeiro, é porque eu não consegui nem ainda ser consolado. Eu não consegui entender essas consolações do Cristo Consolador. Veja, Kardec vai trazendo tudo isso numa sequência para nós. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos é a terceira bem-aventurança, mas para que a gente esteja apto e preparado para conquistá-la, nós precisamos ter passado pelas bem-aventuranças anteriores. Humildade, pobres de espírito e os aflitos. Os aflitos que, com humildade, choram e estão preparados para receber o consolo. Por quê? Porque o consolo vem através da informação e do conhecimento. Conhecimento de quê? A causa das nossas aflições está dentro de nós mesmos. Aí sim, chega aqui nos bem-aventurados os mansos e pacíficos, tem diversas leituras, e nas instruções dos Espíritos, essa sobre a paciência. E a paciência já começa justamente com Joana de Ângeles, falando que ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Isso nos faz lembrar justamente de um episódio que ocorreu com o Chico Xavier, que alguém chegou e perguntou para ele, mas Chico, eu não consigo entender. Eu estou aqui, venho no centro, direto, frequento, você sabe, há muitos anos. Mas assim, a minha vida é uma confusão, é cheio de aflições, cheio de problemas. E eu vejo lá meu vizinho, ele não tem religião nenhuma, não vai a lugar nenhum. E todo dia, quase, toda semana tem churrasco na casa dele, ele está feliz e tal. E aí Chico fala para ele, meu irmão, você já está em condições de despertar. Ele ainda não. Ele vai passar por esse processo de despertamento. Você já está passando. Então a gente começa a entender o porquê que realmente a dor é uma bênção que Deus envia. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vê e consegue enxergá-la, nós temos a oportunidade de receber a consolação e mais facilmente nós vamos enxergar Deus. Nós vamos enxergar as suas próprias leis. Nós vamos ter a oportunidade de vivenciar essas leis. Por isso que ela é uma bênção, a dor. E ela vem como uma bênção e eu tenho que recebê-la como? Com paciência. É o que nos orienta Joana de Ângeles nessa leitura. Eu tenho que recebê-la com paciência. Por quê? Porque imagina se eu receber apenas como paciente. O que é um paciente?
A paciente pode ser muitas coisas, mas sobretudo pode ser aquele doente que está lá sendo tratado. E como é que está a situação daquele doente que está sendo tratado? Cada um está numa situação diferente. Tem paciente arrogante, tem paciente que não aceita a doença, tem paciente que não aceita o tratamento. Tem diversos tipos de pacientes. Ah, mas nós temos que entender e encarar a paciência como a ciência da paz. Sobretudo a ciência da paz interior. Emmanuel fala justamente isso. Infelizmente tem muitas pessoas que buscam a paz fora de si. Mas é impossível, porque ela só existe dentro de cada um. Faz sentido. Por quê? O que Jesus disse aos seus apóstolos? Sobretudo que nós podemos concluir em cada um dos capítulos do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia do Chico. Em cada um dos capítulos, à exceção do 30, que ele fala de Maria, em todos os outros, pessoas vinculadas ao Cristo, Jesus vinha e esclarecia. Humberto de Campos fala: o reino dos céus é para ser instalado no coração de cada criatura. Eu quero instalar um reino dos céus, e esse reino só pode ser instalado dentro de cada um de nós. Então por que a gente busca a paz fora? Por que a gente quer que a paz venha dos outros? Não, a paz tem que vir de cá, de dentro. E é isso que Joana de Ângeles fala, quando nós precisamos aprender a bendizer a própria dor, justamente para conquistar a paz. Não é atirando para todos os cantos e contra os outros os nossos sofrimentos. E é interessante porque, falando de Joana de Ângeles, ela fala muito da questão da consciência, do processo de libertar consciências, né? E uma frase dela muito marcante diz o seguinte: o ser consciente. O que seria um ser consciente? Ser consciente é aquele que sabe o que está fazendo, sabe de onde veio, para onde vai, sabe tudo da sua vida, tem o domínio completo. Ele, como diz Augusto Cury, é autor da sua própria história. Então a Joana de Ângeles diz que o ser consciente, ele não se culpa e nem se justifica. Ele se transforma. Por quê? Porque a partir do momento que a gente adquire essa consciência, nós vamos percebendo que a instalação do reino dos céus é dentro de nós e que nós somos quem precisamos nos transformar para conquistarmos todas essas virtudes. E todas essas virtudes serão importantes para estabelecermos um reino de paz dentro de nós. E a paciência está justamente aí. É a ciência da paz. Não é outra coisa. Se nós procurarmos no dicionário, a gente vai ver que a virtude que consiste em quê? Em suportar dissabores, infelicidades. Significa resignação, serenidade. Veja, tudo isso. Saber esperar a hora certa, o momento oportuno. E sem contar o que a Joana de Ângeles diz, que a Camila leu para nós. A paciência é uma caridade. Por que ela é uma caridade? Veja qual é o conceito de caridade que os Espíritos trouxeram para nós na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A paciência reúne tudo isso. Por quê? Porque você percebe que o problema é com você, está em você. O problema nunca estará no outro. Por isso que a gente tem que ter a calma para poder esperar os momentos oportunos. Paciência é justamente essa capacidade de a gente se manter equilibrado emocionalmente. Suportar dificuldades. Veja, tudo isso Joana de Ângeles nos fala nessa simples leitura. E olha o capítulo que ela está inserido. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas olha para trás. Eu já tenho a humildade suficiente, como pobre de espírito? Eu já passei por aflições e estou pronto para ser consolado? Caso contrário, meus queridos, nós não vamos conseguir atingir este ponto ou este patamar de espíritos mansos e pacíficos. E aí a paciência vai ser talvez uma letra morta. Uma virtude utópica, infelizmente. A sequência ou a evolução ou a lei do progresso, ela é muito clara.
Não adianta a gente querer dar saltos, porque na natureza nada dá saltos. Precisamos desenvolver essa capacidade de entendimento. É o que a doutrina espírita nos proporciona. Por isso, mais uma vez, estamos aqui reunidos para refletir. Fomos agora visitados por um vírus, estamos passando por uma pandemia, estamos sendo obrigados a fazer um recolhimento, eu não gosto dessa palavra isolamento, mas um recolhimento, justamente para começar a reavaliar. Quem sabe não é o momento da separação do joio e do trigo? Agora, como é que eu estou me comportando diante desta seleção natural? Para que lado eu estou indo? Quais são os meus pensamentos? Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Quais são os meus pensamentos? Para que lado eu vou pender mais? Trabalho mais nas críticas, principalmente aos outros, às autoridades? Ou eu trabalho mais nessa revisitação íntima para descobrir o que eu tenho, sobretudo o que me impede de alçar voos mais altos? Eu perdi a paciência, inclusive, de ficar em casa, eu não aguento e tal, não aguento fulano, não aguento ciclano, não aguento marido, não aguento os filhos, não aguento a esposa. O quê? A leitura de hoje foi sobre a paciência. É possível quem não tem paciência perder a paciência? Não. Por quê? Porque já passou por este escalonamento. Qual escalonamento? Humildade, choro e consolação, para chegar na mansidão e na passividade. É lógico. Fica claro e fica fácil de entender. E, sobretudo, quando a gente passa a avaliar a estrutura emocional e psicológica de cada um de nós. Não nos esqueçamos. Como Divaldo diz, temos como característica que nos diferencia dos animais personalidade, identidade, conhecimento e consciência. Se nós não estruturamos sequer a nossa personalidade de uma forma correta e adequada, a gente não consegue trabalhar muito menos com a identificação, nem com o conhecimento e até com a consciência. A consciência muito menos. Eu preciso estruturar a minha personalidade de forma correta e adequada. E este é o momento de nós fazermos isso, de nos estruturarmos. Entender, como diz a psicologia, principalmente junguiana, as necessidades básicas de sobrevivência, de individuação e as transcendentes. Identificar isso em mim e saber em qual patamar eu me encontro. Estou tão apegado às questões materiais que não passo das necessidades básicas de sobrevivência? Se eu estou nesse patamar, já é hora de passar por um processo de individuação. Passou da hora. E a paciência é justamente uma virtude que vai nos ajudar a entender isso. Desde que eu tenha passado pelos estágios anteriores. Quero aqui, justamente nesse momento, lançar essa reflexão para vocês. Lançar uma reflexão a ponto de que vocês consigam captar, que vocês consigam entender e consigam, sobretudo, refletir à luz da doutrina espírita o que o próprio Cristo disse lá no Sermão do Monte. Tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar sobre a paciência, mas com certeza não cabe aqui, em especial neste vídeo. Em outras oportunidades a gente pode até dar sequência a essas informações, mas por hoje fiquemos aqui. Creio que tem material suficiente para vocês refletirem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, depois podem encaminhar. Nós estaremos aqui à disposição para tentar ajudá-los a entender a nossa proposta. Talvez ajudá-los a entender a proposta da própria espiritualidade. Juntos nós podemos construir um raciocínio nesse sentido. Por isso, mais uma vez, agradeço a todos vocês e que continuem neste clima, nessa energia, nessa vibração. E que, ao nos despedirmos na prece final, continuemos com as nossas reflexões,
porque a vida é uma sequência, é uma evolução. O progresso aí está. E que Jesus abençoe a todos.